Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo de número 10, e nós vamos avançar até o capítulo 11 essa noite. Gostaria de ler esse texto com você, então orar mais uma vez, pedindo que a graça de Deus e o seu Espírito esteja sobre nós. Amém? Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Marcos 10, a partir do versículo 46 em diante, a palavra de Deus diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: O Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, enquanto o desamarravam. Alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que havia cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Vamos orar? Senhor Deus, é com o temor do Teu Espírito Santo que nós nos aproximamos da Tua palavra.
e pedimos que o Senhor, pela sua misericórdia, fale aos nossos corações. Que nessa noite fria a tua palavra seja aquilo que vai aquecer o nosso interior. Como dizia um grande teólogo, um avivalista, que o Senhor põe a nossa lógica em chamas. Que o Senhor também aqueça os nossos corações. Que a tua graça e o teu poder possam atuar através da tua palavra e do teu Espírito, de modo a transformar o teu povo da maneira que somente o Senhor é capaz de fazer. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Podem parecer histórias desconexas. Pode parecer que a gente está lendo sobre um cego, e depois a gente está lendo sobre um jumentinho que Jesus usa para entrar em Jerusalém. E depois Jesus entra no templo e purifica o templo. E depois a gente ouve uma história de uma figueira. Mas tudo isso está conectado a partir daquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações. Porque nesse texto, de modo geral, Jesus está nos ensinando sobre fé. E Marcos ele consegue captar de vários ângulos, de modo que somente o Espírito Santo poderia conduzir aquilo que Deus, na sua soberania, deseja revelar aos nossos corações. Lições sobre fé. A diferença entre fé verdadeira e uma fé falsa. Uma fé que parece fé, mas não tem substância. Uma fé que de longe parece piedosa e parece verdadeira, mas não tem conteúdo. Ou é aquilo que o Tiago chamaria de fé morta. O Tiago, ao falar de fé, e às vezes a gente confunde, a gente pensa que a discussão do Tiago está entre graça e obras. Não está. Jamais esteve. Ele não está falando sobre o que é melhor, se é graça ou se é obra. Ele está falando sobre fé viva e sobre fé morta. O que ele está dizendo aqui, ou o que o Tiago haveria de dizer, é que a fé viva é demonstrada através das nossas atitudes. E a fé morta é simplesmente aquilo que nós falamos, mas não necessariamente temos vivido. Então Jesus começa aqui, na verdade Jesus não começa coisa alguma. Nós começamos aqui porque Jesus já está numa trajetória incrível. Jesus ele está revolucionando o nosso pensamento desde o início e agora parece que nesses últimos momentos ele faz questão de intensificar essa história. Jesus ele falou do casamento numa cultura onde o divórcio e o repúdio haviam se tornado normal. Onde o divórcio era tratado de modo comum e, portanto, o matrimônio era banalizado. E Jesus fala, não importa aquilo que tem sido ensinado, importa aquilo que é a vontade de Deus desde o princípio, que o homem e sua mulher permaneçam juntos para sempre. Depois Jesus ele pega uma criança, em uma sociedade que não valoriza a criança, onde a criança não é contada no censo, onde a criança não tem nenhuma importância, nenhum status social, Jesus chama a criança para si, toma nos braços essas mesmas crianças que haviam sido impedidas de se aproximar dele pelos seus discípulos, e ele diz, aquele que quiser entrar no reino dos céus, deverá receber o reino dos céus tal como uma criança recebe. Ele fala da ideia de um não mérito. Porque a criança sabe que não merece nada, a criança não trabalha. A criança não alcança nada a partir de uma obtenção daquilo que ela fez por merecer. A criança simplesmente recebe. Recebe amor, recebe provisão do pai, não como paga de coisa alguma, mas como consequência natural do ser que ele é, uma criança. E aí ele faz o contraponto com um jovem rico, que para a sociedade era exatamente o oposto. O sujeito era rico. O sujeito possuía um status social, o sujeito era religioso, o sujeito cumpria, ao menos ele pensava, ou tentava em tudo cumprir a lei. Era um cara bom, era um cara honesto, era um cara digno, era um cara que caminhava certinho. E aí ele chega para Jesus e Jesus toca na ferida, Jesus fala de algo profundo na vida dele e Jesus expõe para ele um ídolo. Ele está falando que ele tem obedecido a Deus e os seus mandamentos na sua integralidade, mas Jesus expõe a realidade que ele já havia quebrado o primeiro mandamento, que é o quê? Não ter outro Deus. E ele tinha outro Deus. De modo que quando Jesus fala para o jovem rico, se você quer me seguir, abandone todo o seu dinheiro, dê para os pobres, volte e então me siga, ele foi embora entristecido.
O texto diz que ele foi embora entristecido porque possuía muitas riquezas. Então Jesus ele vai nos mostrando que a lógica do mundo é totalmente diferente da lógica do reino. E por fim, há um pedido de Tiago e João, 2 irmãos, que desejam ser grandes, que desejam ter poder, que desejam ter autoridade. E Jesus fala, ok, só que grandeza a partir daquilo que nós compreendemos como o reino de Deus, não é grandeza como vocês pensam. Grandeza no mundo é mandar, grandeza no reino é servir. Então, se vocês querem ser grandes, que vocês sejam servos e escravos de todos, porque no reino de Deus, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E aí Jesus está caminhando. Ele chega a Jericó, que é quase Jerusalém. Quase ele está em Jerusalém. E quando ele chega em Jericó, mais uma vez ele está caminhando. E lembre-se, nós temos falado semana após semana, ele está a caminho de Jerusalém. Nós vamos aqui no capítulo 11, essa noite, inaugurar a última semana de Jesus Cristo na face da terra, antes da crucificação. Ele tem um propósito, ele tem um senso de destino, ele tem uma missão a ser cumprida. Então Jesus está caminhando para Jerusalém, ele passa por Jericó, ele só está de passagem, mas um cego chamado Bartimeu, ou conhecido chamado Bartimeu, ele clama. E ele clama de uma maneira diferente. Ele clama usando uma nomenclatura que só poderia usar aquele que reconhecesse quem Jesus Cristo era. Ele não estava clamando a Jesus como quem clama a um curandeiro. Ele não estava clamando a Jesus como quem clama a qualquer outro mestre da lei da nação de Israel. Ele clama a Jesus declarando a sua messianidade, porque ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo assim, o Senhor, eu sei quem o Senhor é. Portanto, eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. Então, que a tua misericórdia venha sobre mim. E nós sabemos o que é misericórdia. Misericórdia é não ser tratado ou não receber aquilo que nós merecemos. Porque todos nós somos pecadores, certo? E o que o pecador merece segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Qual é o salário do pecado? É a morte. Todos pecaram e, portanto, foram destituídos, foram separados, caíram da graça e da glória de Deus. Houve uma ruptura. Desde quando? Desde o Gênesis. Mas quando ele fala, Senhor, filho de Davi, ele está gritando, Messias, venha até mim, e eu não clamo por justiça. Eu não clamo que o Senhor lide comigo com base na justiça. Eu clamo e apelo à sua misericórdia, ou seja, me trate da maneira como eu não mereço ser tratado. Porque se ele clamasse por justiça e ele dissesse, não é justo que eu esteja cego, Jesus teria que dizer, bom, você quer conversar sobre justiça? Se eu lhe tratar como justiça, você está em apuros. Ele sabe disso. É por isso que nós cristãos, e às vezes nós usamos isso como expressão banal, mas é um absurdo nós dizermos, não é justo. Você quer saber o que não é justo? Não é justo nós irmos para o céu. Isso não é justo. Toda calamidade, toda condenação, todos os problemas, eles sim poderiam ser considerados como justos. Mas justo, ou injusto melhor, é nós irmos para o céu. Então esse homem, ele clama a Jesus, e mais uma vez Jesus ele vai fazer algo que vai mexer com a consciência das pessoas que o cercam. Porque um cego é aquele também que, por ter uma debilidade, tinha uma série de limitações, inclusive na adoração a Deus. Ele não podia ir para o templo. Por isso que ele pedia esmola. Ele não podia trabalhar. Ele ficava ali e ele era segregado socialmente, ele estava à margem da sociedade. Quem é que vai dar atenção para um mendigo cego à beira da rua? Quem é que vai dar atenção para alguém assim? A resposta é óbvia, alguém como Jesus. Que dignifica o ser humano, não importa quem ele seja e não importa em que condição ele se encontre. Porque quem olha para a aparência somos nós, Deus olha o coração. Quem faz acepção de pessoas somos nós, que julgamos por aquilo que vemos e por aquilo que é projetado a partir da imagem de outro ser. Porque ao invés de olhar para o outro como alguém
criado à imagem e semelhança do próprio Deus, nós olhamos para o outro a partir daquilo que o filtro dos nossos olhos carnais consegue enxergar, e isso é muito limitado. Mas Jesus não, Jesus vai além. E é por isso que Jesus cura esse homem. E Jesus cura esse homem mostrando o que é fé. Porque esse homem está fazendo uma oração, ele sabe que Jesus pode. A única dúvida dele é se Jesus quer. Ele não tem crise diante da sua cura se Jesus é capaz. Às vezes as nossas orações são assim, né? Senhor, se o Senhor puder. Nós lidamos com situações às vezes tão adversas que nós inclusive duvidamos de que há alguma saída. Então talvez nós não verbalizamos isso de fato, mas nós oramos como alguém que desconfia de Deus. E esse cego, ele ora para alguém que ele confia, porque ele entende a messianidade de Jesus expressa aqui. De modo que quando Jesus fala, o que você quer que eu faça? Ele fala, eu quero ver, ué. É uma pergunta meio óbvia que Jesus faz. Ele chega para um cego, o cego está clamando, e aí o cego está ali diante dele, e Jesus fala, o que você quer, meu filho? Pô, é óbvio, eu quero ver. E eu estava falando sobre oração outro dia, numa quinta-feira dessas. O Pai se agrada em nos ouvir orar. É por isso também que nós oramos. Porque alguém pode dizer, tá, mas a minha oração tem a capacidade de mudar Deus? Não, não tem. A minha oração tem a capacidade de impor sobre Deus aquilo que é melhor? Claro que não, porque Ele já sabe o que é o melhor desde sempre. Então por que nós oramos? Para reafirmar nossa confiança em Deus. Por que nós oramos? Para apaziguar o nosso coração. Por que nós oramos? E talvez isso pode surpreender alguns. O objetivo primário, claro que nós oramos por isso também, mas o objetivo primário da nossa oração não é obter resultados. Não é fazer com que Deus se converta ao meu desejo. O objetivo essencial da oração é fazer com que através da oração o meu espírito, dialogando com o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito que habita em mim, possa agora se acalmar e lembrar que Deus é soberano, e pronto. E pronto. E que não importa o que aconteça, Ele continua me amando. Quando eu oro, eu me lembro disso. Quando eu oro, eu afirmo a minha dependência em Deus. Quando eu oro, eu mostro para Ele, por mais que as palavras já lhe são conhecidas antes delas serem proferidas, eu oro dizendo, estou aqui para afirmar a minha fé e a minha dependência no Senhor. É a ideia de Jesus falando do quarto secreto, que o Pai que o vê em secreto. Então é como se Deus dissesse, que bom que você veio falar comigo. E esse homem é curado, e Jesus diz, e guarde isso, a sua fé o curou. Isso é fé verdadeira. Não apenas naquilo que Deus pode fazer, mas em quem Deus é. E entendendo que nada daquilo que Deus faça de bom a nós diz respeito a uma justiça da parte dele, mas diz respeito a misericórdia e graça. E aí Jesus, ele inaugura então a sua última semana, no início do capítulo 11, versículos 1 a 11. Ele manda lá trazer um jumentinho, os discípulos trazem esse jumentinho, nós conhecemos a história, isso é o que nós chamamos de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso é o que até hoje nós chamamos do domingo de Ramos. É aquele domingo que antecede o domingo da Páscoa. O domingo da Páscoa era exatamente o domingo onde Jesus haveria de ressuscitar. Então, a partir de agora dessa leitura, Jesus está apenas a alguns dias do seu aprisionamento e da sua crucificação. E eu não preciso falar muito, mas nós não sabemos de quem que é esse jumentinho, nós não sabemos de quem os discípulos pegaram, o dono não é falado aqui, mas cada vez que eu leio um texto como esse, é uma aplicação tão simples, quase que simplória, mas isso aquece o meu coração, lembrar que não importa aquilo que temos, por menor e mais simples que seja, quando nós disponibilizamos a Jesus, isso pode ser usado para a glória dele. Nós nunca vamos saber, talvez eu vou chegar lá no céu e vou perguntar, Jesus, quem que é o dono do jumentinho? Eu quero conhecer o cara. Ele é um anônimo, mas ele é um ilustre anônimo.
Porque ele era o dono do jumento que Jesus mandou buscar e que ele usou para entrar triunfalmente. É um prelúdio daquilo que haveria de ser a sua glória no seu retorno, que ainda há de acontecer. Apenas um prelúdio, apenas um trailer, porque de modo algum se equipara. Mas aqui se cumprem algumas profecias. Se cumpre Zacarias 9, versículo 9, que ele entraria num jumentinho. Se cumpre Daniel capítulo 9 e pasmem. Daniel, capítulo de número 9, um profeta que escreveu séculos antes do nascimento de Cristo, ele profetiza com exatidão o dia que isso deveria acontecer. O dia que isso deveria acontecer. Séculos atrás. O dia que Jesus Cristo haveria de se revelar. Porque você percebe que até esse momento, Jesus está sempre curando, fazendo milagres, ensinando e falando, não fala para ninguém, guarda esse segredo. Né? Não vai espalhar para ninguém. Ele está, minha hora ainda não chegou, fica aí. Aqui Jesus não está repudiando nada. Aqui Jesus não está escondendo ninguém. Por mais que ele está entrando num jumentinho e não num cavalo branco, como um grande rei, a ideia aqui é de um servo humilde, voltando para casa. Ainda assim, as crianças clamam, Hosana nas alturas. É Ele que vem. As crianças entenderam. Os mestres da lei não entenderam. Os religiosos não entenderam. Os fariseus não entenderam. Mas as crianças entenderam. Ficou claro para elas que Ele era quem Ele disse que Ele era. E assim Ele é recebido em Jerusalém como aquele que vem em nome do Senhor. Como aquele que anuncia a vinda do reino de Deus. Jesus entra, dirige-se ao templo, versículo 11, observa tudo à sua volta e como já era tarde, vai para Betânia com os 12. Versículo 12, no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, era muito perto, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, e preste atenção nos detalhes, Jesus olha de longe, uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto, e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Nós vamos voltar para o significado disso. Só guarde aqui por enquanto. Parece, numa primeira leitura, que Jesus é um sujeito até mimado. Ele está com fome, ele tem uma necessidade física, ele vê uma figueira com folhas. E quando a figueira tem folhas, isso é um prelúdio de que já haveria pelo menos alguns frutos, não a colheita toda, mas alguns frutos estariam ali. Ele chega perto e vê que aquilo é uma ilusão. E parece que assim, Jesus ficou nervoso e fala, maldita essa figueira aí, também não vai dar mais nada. Nós vamos ver daqui a pouco que não deu mais nada mesmo, secou o negócio. Então o que está acontecendo? Jesus jogou uma praga porque ele ficou nervoso. Não, a gente já volta para isso. Chegando a Jerusalém, versículo 15, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as cadeiras, as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pomba e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E aí Jesus fala, vocês transformaram isso num covil. Vocês não sabem que aqui é a casa do meu pai e deve ser chamada casa de oração. Aqui tem uma implicação incrível sobre o que Jesus está fazendo, o símbolo que ele está trazendo. Naquela época, era normal você fazer peregrinações. Lembre-se que nós estamos começando agora a inaugurar a Semana da Páscoa. Então Jerusalém vai encher, porque a Páscoa é uma das festas obrigatórias. O ritual de passagem, aquele memorial da libertação do cativeiro egípcio rumo à terra prometida, aquilo que nós vimos no Êxodo. Então era um decreto perpétuo para a nação de Israel comemorar sempre esse livramento a partir da mão forte de Deus para o seu povo. Então a Páscoa era uma festa que não importa onde você morava, você haveria de migrar então para Jerusalém. Então tinham pessoas de Jerusalém, mas tinham pessoas de muito longe. E eles deviam ir lá sacrificar. As pessoas mais pobres sacrificavam 2 pombinhas. Você poderia sacrificar desde pombinha até um animal maior, até uma novilha, até um boi. Dependendo das tuas condições,
dependendo daquilo que você pudesse oferecer ao Senhor. Uma oferta de sacrifício a Deus. O normal é que você criasse aquele animal. Você cuidasse daquele animal. Até que chegaria o tempo de você pegar aquele animal, seja as pombinhas, seja uma ovelha, seja uma novilha. Ok, agora é a hora de nós começarmos a peregrinação. E você levava aquele animal por toda a distância que haveria de ser percorrida, rumo a Jerusalém. É uma ideia de quase que de uma procissão espiritual, se assim você quiser imaginar. E imagine que você cuidou daquele animal, você criou aquele animal, agora você toma aquele animal nos braços, você vai levá-lo vivo. E tem uma viagem para ser feita, e você sabe que aquele animal vai morrer, e você sabe o porquê que ele tem que morrer. Porque aquele animal, na verdade, é uma oferta a Deus como expiação pelos teus pecados. Não apenas expressa uma gratidão a Deus, mas também é a ideia do inocente pagando pelo culpado. É a ideia da expiação, a ideia do perdão dos pecados. E você faria essa caminhada, essa jornada, essa viagem, e seria um tempo de preparação, um tempo de reflexão, um tempo de amadurecimento de todas aquelas coisas, mas também um tempo de gratidão, porque você sabia que o perdão estaria mais uma vez disponível. Até que você chegava lá, os sacerdotes examinavam o seu animal, deveria ser o melhor animal, sem mancha, sem mácula, sem defeitos. E ele falava, ok, o animal está dentro dos conformes, e Deus vai aceitar esse animal, o sumo sacerdote haveria de fazer o sacrifício, seus pecados eram perdoados. O que começou a acontecer? Um pessoal lá do templo começou a perceber que isso poderia ser uma boa possibilidade de ganhar dinheiro. De que maneira? Chega um animal, tem um animalzinho ali perfeito, bonitinho. Eu falo, então esse animal não vai rolar não. É meio vesgo, não está legal. Deus não vai aceitar boi vesgo. Está achando que está lidando com quem? Não vai rolar. Aí você fala, mas eu estou viajando tem uma semana. Não dá tempo de eu voltar. Não, mas então, relaxa. A gente já pensou nisso. A gente tem aqui um animal bom, ó, não é vesgo, bonito, ó as patas do bicho aqui, ó, coisa mais linda, criado por nós, e já passou por toda a inspeção aqui dos sacerdotes, então não tem nem que pensar. Você compra esse animal, Deus vai aceitar, está tudo certo. Só que você chegava ali com uma moeda. Era o Império Romano, então você chegava na tua moeda, tinha a cara do César ali, do imperador. E aí você fala, então beleza, eu quero, já que é assim, eu vou comprar. E aí o cara fala, não, então, só tem um problema, é que você sabe que esse dinheiro aí sujo, esse dinheiro do mundo, não é aceito aqui no templo, né? Aqui nós temos uma moeda própria, os ciclos, os shekels. Então, como é que eu faço? Não, é simples, a gente tem um câmbio aqui legal. Sabe, tipo o câmbio do Paraguai, dobrado, triplicado e tudo que puderem te extorquir? Então era pior que isso. Então eles te roubavam no animal, eles te roubavam na taxa de câmbio, porque o teu dinheiro ali valia menos, então você está na mão dos caras, virou um negócio. Que absurdo, né? Pensar que alguém em sã consciência ganharia dinheiro com fé. Que bom que ninguém faz isso. Que bom que ninguém usa a fé das pessoas para enriquecer ilicitamente. Esse povo aí do passado era meio complicado mesmo. Ainda bem que todo mundo aprendeu com o exemplo deles, Jesus purificou o templo, ninguém faz mais isso. Antes fosse. Continua até hoje. Pessoas prostituindo o evangelho e explorando pessoas, enganando pessoas para o enriquecimento. Continua até hoje. E se você é como eu nem gosto de começar a falar, senão me empolgo e pronto. Mas se você é como eu, você fica indignado. Enojado talvez seria uma palavra melhor. Com pessoas que se dizem da parte de Deus e estão ferindo, machucando, roubando, explorando. Verdadeiros bandidos, travestidos de sacerdotes. Travestidos de pastores, quem sabe. Apóstolos, tem esses também. E aí eu penso, Deus, até quando esse negócio?
Como é que fica esse negócio? Aí eu leio na palavra que sempre teve e sempre vai ter. Mas a maneira como Jesus se comporta nos mostra o como ele se sente diante disso. E pode até parecer que esses picaretas estão se dando bem. Mas se dá bem nesse mundo, aliás, todo cristão deveria saber disso, ganhar essa vida é mera ilusão. Seja de modo lícito ou ilícito. Tentar ganhar essa vida é mera ilusão, porque essa vida em si é uma grande ilusão. Então, aquelas pessoas que têm vivido dessa maneira, para ganhar essa vida, a palavra de Jesus é: vocês já perderam. E o que isso causa no coração de Jesus é repulsa. De modo que Jesus chega e ele acaba com esse negócio, ele vira a mesa, ele acaba com os cambistas. Ele fala que eles se transformaram ali num covil de ladrões, quando na verdade a casa do Pai deveria ser casa de oração, um lugar para nós buscarmos a Deus. Não se engane, eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho tempo hoje. Mas não se engane, não são apenas os picaretas que estão errados, os vendedores, os consumidores estão também errados. Porque tornou-se também mais fácil, de modo que eu não precisava mais criar o animalzinho, não precisava mais cuidar do animalzinho, não precisava carregá-lo por sei lá quantos dias até chegar a Jerusalém e pegar o meu melhor animal, sem defeito, sem mácula. Bastava eu pegar o meu dinheiro e falar: me dá aí o melhor, paguei, estou ok com Deus, cumpri minha obrigação. Não se engane, nem todo aquele que comprava desse produto estava inocente na história. Não se engane, os vendedores, porque aqui o texto está dizendo, os que compravam e os que vendiam. A fé é comercializada porque ela é um produto interessante. E só tem vendedores de fé porque tem consumidores de fé. E aí Jesus continua. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, versículo 20, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Voltamos à história da figueira. Jesus lida com um cego. O cego é curado por causa da sua fé. Jesus avança na sua caminhada. As crianças depositam em Jesus a sua fé. Jesus entra no templo, que era o lugar onde você deveria encontrar fé. Mas ali no templo ele não encontra fé. Ele encontra uma prostituição da fé. Ele encontra uma deturpação da fé. Ele encontra a venda e compra da fé. Jesus havia amaldiçoado a figueira. E agora, de fato, a figueira se secou. E isso para Jesus é o exercício de um juízo. Porque a figueira, estudantes da palavra de Deus, a figueira no Antigo Testamento sempre aponta para Israel. Sempre que se falava de Israel, falava-se da figueira. A figueira que haveria de florescer. A figueira que haveria de gerar frutos. Então, quando Jesus olha uma figueira, que de longe está cheia de folhas, e normalmente naquela região ia dar fruto 2 vezes, e quando tinha folhas é porque já haveria de ter frutos, então ele olha de longe, ele vê folha. Se ele vê folha, o que ele subentende? Que tem fruto. Só que ele chega perto e só tem folha, não tem fruto. Então o que ele faz? Ele exerce juízo. Ele fala que ninguém mais se utilize dessa figueira. Ele vai até o templo, ele exerce juízo no templo e ele volta então para a figueira. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está confrontando Israel a partir da sua realidade espiritual. Jesus está dizendo, vocês são a figueira. E é complicado porque vocês parecem que têm fé. Vocês parecem que seguem a lei.
Vocês parecem que está tudo certo. Você já conheceu pessoas assim? E quem sabe alguns de nós. E talvez Deus tenha que nos confrontar com essa realidade. Parece muito santo. Parece muito cheio de fé. Parece todo consagrado. Parece todo glória a Deus e aleluia. Só parece. Só parece, não tem fruto, só tem folha. De longe parece que, olha, aquele negócio está bom, hein? Está carregado. E aí você chega e sabe o que você percebe? Que é mera aparência, não tem fruto, não tem o quê? Não tem vida. Não tem vida. É uma falsa piedade, é uma aparência de piedade, mas não tem vida. Pessoas que dizem seguir a Deus. Pessoas que exercem juízo sobre os outros, os legalistas, os religiosos que dizem, eu faço, você não faz, eu sou santo, você não é, eu cumpro, você não cumpre. E aí Jesus chega perto desse tipo de gente e fala, vocês estão se iludindo e vocês estão iludindo um monte de gente. Essa é a realidade da nação de Israel. De modo que a palavra de Deus haveria de dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas glórias a Deus, o que acontece? Mas todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado a oportunidade de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Israel era o povo. Israel era a nação escolhida. Israel tinha a prioridade da revelação. Mas Israel não recebeu. Outro dia eu estava falando com um amigo meu. Eu falei assim, o fulano, falei para ele. Ele perguntou como é que estava a igreja, eu falei que estava bem, desafios normais. Estava bem, gente chegando, pessoas conhecendo a Jesus. E eu falei, mas rapaz, eu confesso que eu ainda tenho uma coisa assim. E aí, às vezes vem irmãos de outras igrejas e tal, e, né, eu converso com o irmão e depois tem que conversar com o pastor, às vezes, tal. Falei, eu não sei como é que isso fica. Ele falou, você convida alguém? Eu falei, não. Eles vêm. Aí ele falou, e foi interessante, eu nunca tinha ouvido isso. Ele falou assim, então, a gente fica cheio de ética. E claro que nós temos que ter ética cristã. Ele falou, mas a gente fica cheio de dedos, cheio de ética. Mas esses picaretas da fé não têm ética para matar as pessoas espiritualmente. Eles não têm ética para explorar as pessoas na sua fé e na sua carência. E alguns de vocês chegaram aqui destruídos. Destruídos espiritualmente. Porque eu conheço vocês, eu ando com vocês. Alguns de vocês chegaram aqui porque não sabiam mais para onde ir, já haviam passado em tudo que é canto, e chegaram aqui talvez como um último tiro de misericórdia antes de abandonar a igreja de vez, e o evangelho. Aliás, alguns de vocês abandonaram o evangelho. Alguns de vocês abandonaram o evangelho por muito tempo. Eu falei, sabe o que? É isso. É isso. A gente precisa pregar Jesus, pessoal. Porque aqui, esse texto está nos falando de que existe um tipo de fé falso. Algo que parece, mas não gera vida. Está morto. Ele fala de Israel, mas se nós transpusermos para a nossa realidade, isso é tão vivo ainda hoje. Isso é tão comum ainda hoje. Apenas aparência, nenhum fruto. E quando os discípulos veem isso, eles ficam maravilhados. Eles falam, mas Senhor, e agora? A figueira que amaldiçoaste secou. O que Jesus fala? Tenha fé em Deus. Coloque a tua fé em Deus. E aí ele diz um versículo interessante, que é um provérbio comum em Israel. Para nós parece uma grande profecia. Um provérbio comum. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. O que Jesus está nos ensinando? Que agora, se nós orarmos pesado assim, fervorosamente, a gente vai pegar um monte e vai tirar ele do lugar? Você conhece alguém que já orou ao ponto de mover um monte do lugar? Eu não conheço. Se você conhecer, por favor, vem dar esse testemunho aqui, semana que vem, a gente conversa. Depois do culto você me fala.
Aí domingo que vem eu te dou o púlpito para você apresentar esse irmão que orou e o monte moveu, saiu do lugar. É meio óbvio que não é disso que Jesus está falando. A fé que move montanhas. Aí a gente fica falando, então tudo que eu pedir, Deus vai dar. É isso que o texto está falando. Não é isso que o texto está falando. Jesus está falando de Israel. E quando ele fala de um monte, Israel é sempre identificado a partir de um monte, Monte Sião. Jesus está diante do monte do templo. Ele acabou de sair de onde? Do templo. Que deveria ser o ápice da espiritualidade e da vida com Deus em Israel. Então o que ele está dizendo é o seguinte: se alguém colocar fé em Deus, vai ser capaz de tirar esse monte daqui, que era o monte da revelação de Deus, e vai ser capaz de transpor para qualquer lugar. É por isso que no fim dos evangelhos Jesus diz: ide por todo o mundo. Não é só em Israel. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo quanto lhes ensinei, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Porque Deus não escolheu um povo, Deus escolheu se revelar em Jesus para todos os povos. Deus fala: esse monte já foi, saiu daqui, e agora as coisas vão mudar. De modo que, aí sim, quando orarmos de todo o coração e de todo o entendimento, de todas as nossas forças, quando nós crermos, orarmos, crermos que já recebemos, assim nos acontecerá. O que é agora? Esse mesmo tipo de imagem que Jesus diz: amaldiçoa a figueira, agora eu faço o que eu quiser, usar do poder de Deus para os seus próprios caprichos? Não, pelo contrário. Porque aquele que entendeu quem é Deus, a sua oração muda. Ele já não olha mais apenas para si. Ele já não olha apenas para os seus próprios benefícios. O povo de Israel foi substituído pelo povo da fé. Paulo fala isso aos romanos: o justo viverá pela fé. Paulo fala isso aos Gálatas, dizendo que agora o povo da fé são todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo. E qual é a aplicação disso, gente? É só ler os próximos 2 versículos. E quando estiverem orando, a gente tem uma mania de cortar, né? A gente lê assim: quando nós orarmos, crendo que já recebemos, assim lhe sucederá. Puf, corta, isola isso daqui, tá bom para mim. Não, lê o próximo versículo só, já ajuda bastante a gente. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Quem é o povo da fé? É o povo que aprendeu que a fé não é instrumento de juízo, é instrumento de cura. Quem é o povo da fé? Quem são os discípulos de Jesus Cristo? Não são os neofariseus. Não são os neolegalistas, os neomestres da lei. Não são aqueles que exercem juízo sobre tudo e sobre todos, dizendo: você está errado, você está em pecado, você não está na vontade de Deus. O povo da fé é aquele que ora, colocando a sua fé em Deus. E sabendo quem é Deus, sabe o que Deus fez por ele. E o que Deus fez por ele? O perdoou de uma dívida impagável. E agora o que o povo da fé faz em relação ao outro? Estende perdão. Fé é ter isso. Em um outro contexto, quando Jesus também fala sobre perdão, os discípulos falam: então, nos dê fé? Se esse é o negócio, nos dê fé. Porque precisa de fé para amar aquele que nos feriu, não precisa? Precisa de fé para tratar bem aqueles que nos negligenciaram. Precisa de fé para, tal como Jesus nos ensinou, amar os nossos inimigos. O que Jesus está dizendo é que se nós falamos que temos fé, mas vivemos apenas uma lógica condenatória e de juízo, que vive com o peso do legalismo sobre si e tenta transpor esse peso sobre todos os outros, Jesus vai dizer o seguinte: vocês só têm folha, vocês não estão gerando vida, vocês não dão fruto algum. Mas o povo da fé é aquele que entendeu quem Deus é aquele que entendeu o que Ele fez, e é aquele que assumiu o compromisso de transmitir e revelar a natureza do próprio Cristo para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho.
E para isso, nós precisamos de fé. Então que Deus nos ajude a ser essa comunidade. Eu falei que alguns chegaram aqui completamente destruídos espiritualmente. E eu não consigo usar outra palavra senão destruídos espiritualmente. Alguns chegaram mais ou menos. Alguns nem conheciam a Cristo e conheceram a Cristo aqui. Que esse ambiente seja um ambiente de cura. Que a igreja de Cristo seja formada pelo povo que tem fé o suficiente, não em si. Eu não creio em mim, eu desconfio de mim. Eu não posso depositar a minha fé em mim, mas eu deposito a minha fé em Deus, crendo que Ele pode fazer através de mim aquilo que eu sozinho jamais conseguiria fazer: perdoar, exercer amor e exercer graça. Que esse seja o nosso testemunho e que esse seja o referencial daquilo que entendemos por comunidade de Cristo Jesus.